Oi, gente. Hoje são, deixa eu ver, 15 de outubro de 2016, sábado, umas 4 da tarde. Era para eu estar na formação feminista, mas eu tive que vir a Vicente Pires, que era uma colônia agrícola, uma região assim, né, de pequenos produtores rurais, que com a especulação imobiliária foi loteado, foi vendido, teve uma ocupação desordenada, enfim, e aí completamente caótico assim, né? E encareceu, aquelas coisas todas. Mas eu vim atrás de ração para as cachorras que havia acabado e eu tava assim, coração na mão, tadinhas, porque eu não consegui me organizar para fazer isso antes. E aí chegou a acabar, né? Teve um dia que eu saí para trabalhar e elas ficaram sem ração lá em casa e eu apavorada, minha nossa, o que vai acontecer? Elas vão destruir a casa. Aí eu fui ao mercado, mas eu comprei um pacote pequeno de uma boa marca e coloquei. Aí como ontem ainda tinha bastante, aí hoje eu vim buscar a ração. E apesar de eu ter que dirigir bastante, da primeira vez que eu comprei foi uma economia de quase R$ 80, né? Em relação à mesma ração, a mesma quantidade, só que assim, ou comprada lá com a minha amiga que mantém no condomínio um canil clandestino e vende ração e tal, ou vir aqui a Vicente Pires, que eu descobri até por acaso, porque na época eu tava vindo no aniversário de criança, uma coisa assim, e aí passamos numa loja, né, agropecuária, e aí tava a ração 20 quilos a R$ 155, e assim, uma ração boa, Pro-Plan. Aí eu fiquei com aquilo, né, na cabeça, falei, não, vou comprar lá. Aí vim buscar hoje. Então a ração aumentou, como tudo na vida aumentou, né? Menos os nossos salários. E aí, mas ainda assim foi uma economia, mesmo tirando, sei lá, vou arredondar, R$ 10 de gasolina, R$ 10 que eu tenha gasto de gasolina para vir. Ainda assim dá uma economia de R$ 50. Então eu acho que vale a pena, sabe? Dura uns 2 meses, às vezes 3. E aí eu não penso nisso durante esse tempo, né? Aí eu tenho que depois comprar Bavectro. Isso, Bavectro para elas, que é para elas comem e aí previne contra pulgas e carrapatos. E essas coisas, tem que vacinar também, tem que vaciná-las. Bom, gente, aí eu tava lembrando, né, do filme que eu assisti, que eu me diverti no dia, mas eu também estava tão exausta, estava meio melancólica, enfim, que foi o Bridget Jones. E aí depois eu estava pensando no machismo do Bridget Jones e fiquei até meio irritada, porque começa com uma aparência de moderninho, sabe assim? Bridget, ela terminou com Mark Darcy porque a relação era insatisfatória para ela, então ela terminou. Ele casou com outra, mas dá uma sensação assim de uma autonomia dela, né? Ela quis terminar, ela terminou. E aí ela trabalha muito. Aí ela tem uma amiga super descolada e as duas vão para um festival e elas falam o tempo todo: hoje nós temos que fazer sexo casual, sexo recreativo, não sei o que, e ela é isso mesmo. Então tudo dá a entender que se trata de uma personagem liberada, né, assim, desencanada, que já tomou uma decisão na vida, solteira, trabalha, tem a casa dela, né, não está atrás de um marido, não está mais enfim, não tá preocupada com nada. Aí, gente, é impressionante. Magicamente, tudo dá uma guinada porque ela engravida. E aí depois eu também tava pensando naquilo, né? Quer dizer, você aí transa com camisinha, mas mesmo assim engravida. Aí, ao engravidar, pronto, nem se cogita, né, não ter, assim, nossa, pode ser minha última chance. Uma pessoa que nunca nem pensou, assim, e aí fica reforça aquela imagem, não, mulherada
realização delas é ter filho, né? Realização é ter bebê, ter um bebê e tal. E aí, para completar, o filme ainda mostra isso, como a maneira, assim, como se fosse o paraíso, dois homens maravilhosos disputando por ela, né? Ela grávida, dois homens a disputando, dois homens querendo formar família, como se fosse assim, né? E que mais? E aí, e ela casa, né? Assim, né? Ai, véu, tudo direitinho, igreja. Gente, não, e aí eu fiquei pensando, eu falei, é tão nefasto, é tão falacioso, é tão hipócrita, em última instância, é tanta má fé, sabe? Assim, fazer parecer que se trata de uma mulher moderna, não sei o que, resolvida, descolada, que está fazendo as coisas dela, cuidando dela, sem se preocupar com o homem, e que é mentira, porque a gente sabe, né? Em se tratando de Bridget Jones, a gente sabe que isso implica Mark Darcy, que implica, né, as reviravoltas amorosas. É uma mulher que é mostrada assim como uma completa imbecil. Ela não sabe fazer nada, ela não consegue fazer nada, ela faz tudo errado. E pra piorar, ainda tem uma cena que ela assim, ai, eu procurarei fazer o meu melhor, mas falando com o bebê, nós vamos ter que fazer tudo juntos porque não existe príncipe encantado. Ou será que existe? Porque está aparecendo o príncipe encantado. Ah, gente, olha, o que adianta, né? De que adianta você estar lá, militância, faz, acontece, lê, estuda, debate, conversa, tenta se fortalecer, não sei o que, quando tudo, absolutamente tudo ao redor buzina ao contrário, reforça o contrário, né? Insiste num discurso contrário, do filminho pipoca, né? Estilo Sessão da Tarde, em que ela está lá, ela é dona da vida dela, mas ela vai ser feliz mesmo quando ela engravida por acaso. Aí sim ela vai ver o que é ser feliz, ela vai ter um bebê, ela vai ter uma família. Ai, gente, Aí as propagandas, publicidade, tudo, as revistas, os romances, telenovela. Ainda bem que eu nem tenho TV em casa, né? Mesmo assim, esse estrago, imagina. E aí agora, para piorar, essa mulher que foi vendida pela própria mãe para um cara 43 anos mais velho do que ela e que está se arvorando, querer ser modelo de comportamento para as pessoas. Meu bem, desculpa, você é uma prostituta, sabe? Assim, não há nenhuma diferença, você foi vendida, tá? Então assim, é muito, nossa, chega a dar uma exaustão resistencial. Você pensa, onde é diferente? Onde? Dizem que as alemães são feministas, assim, muito... que lá é mais resolvido isso. Gostaria de ver, sabe, assim, morar um tempo num lugar em que realmente fosse assim, pra pelo menos dizer, eu vi com os meus próprios olhos, realmente. Porque é muito asqueroso, é muito nojento. E todo mundo lá, né? E as mulheres ouvindo vozes de mulheres. Vozes. Ai, como ela envelheceu. Não, quer dizer, o cara também envelheceu. O personagem masculino também, o ator também envelheceu. Mas ele pode. A protagonista que não pode, sabe? Aí eu assim, gente, ai, nossa, então é tanta maldade, é tanta perseguição, é tanto policiamento em cima das mulheres. É um saco ser uma mulher latina.
E outra, aí eu li uma matéria que dizia que ser mulher no Brasil é pior do que nos países. Ai, nem lembro mais. Eram 2 países assim que citavam, que a gente sabe que é um horror, que as mulheres têm que usar burca, que as mulheres... Falando, no Brasil é pior ser menina. Nossa, eu fiquei apavorada. Eu falei, qual é o grau de perversão dos homens brasileiros? Assim, a que nível chegou, né? E pensando, que triste viver num lugar... porque eu tava pensando na questão do materialismo, né? Tava lá em casa e tal, e pensando, porque o materialismo histórico, enfim, mas você deixar de acreditar, né? Chega um momento que você deixa de acreditar na metafísica, né? Na ideia, no mundo das ideias. E você deixa de acreditar também, por consequência, sei lá, as coisas estão bem interligadas. Deixa de acreditar em fada, duende, Papai Noel, Deus, né? Divindades, qualquer coisa. E esses ditados que falam, né? Para todo pé doente existe um chinelo torto, sempre há alguém para você. Porque eu estava lendo aquela matéria sobre as escola de princesas, que eu já sei desde 2014, né? Mas assim... E aí, pensando, né? E as pessoas costumam argumentar o seguinte: nossa, mas você não acredita em nada, que vida árida, que vida triste. E aí eu pensando, gente, triste é a vida de quem precisa de pastores, né? Que estupram crianças de 5 anos de idade dentro da igreja. Isso é uma vida triste, entendeu? Vida triste é a ignorância das pessoas que acreditam nessa corja. Triste é a existência dessa corja, que tem cada dia mais poder no Brasil, né? Então, assim, é todo um conjunto de ignorância, um contexto que permite isso. Isso é triste, né? Imagina o abuso de uma criança dentro da igreja. Então, e aí se fala, não existe cultura do estupro. Vai lá um representante desses vermes, né, que é eleito, que ocupa um cargo eletivo, numa audiência feminista, vai lá, com toda a cara de pau dele, e fala, não existe cultura de estupro no Brasil. Isso aí é mentira, não existe, fantasia. Quer dizer, e o coleguinha dele, isso assim, o coleguinha que foi denunciado, né? Porque são vários, inúmeros, né? E eu fico arrasada de saber que eu moro neste paizinho riquíssimo, rico, pré-sal, que já tinha petróleo, minerais, pedras preciosas, uma riqueza, uma biodiversidade inigualável. Nossa, assim, um país tão absurdamente rico, com essa terra em que se plantando tudo dá. Este país, com essas pessoas cretinas, né? Essa população completamente idiotizada, passiva, emburrecida, cada dia mais emburrecida, mas também não reage. E com esses... Ou seja, é terra de ninguém ainda, né, gente? Aqui é terra de ninguém. Então, os canalhas chegam e se dão bem, né? Quem se dá bem ainda são os canalhas, são os exploradores, os que vêm pra... assim, matar ou morrer, são esses aí, não é? É uma mentalidade, né, predatória, uma mentalidade de exploração. Não há respeito nenhum. Muito triste, eu tô muito triste hoje. E começou com isso, eu lembrando lá do filminho, e no dia eu até assim, acho que eu tava meio melancólica, até chamei a gente, ter coragem de engravidar depois dos 40, não sei o que. Aí depois, eu em casa agora, um pouco mais descansada, né? Pensando, falei, Sheila,
se você não quer, né? E eu não quis, eu não queria quando aconteceu de eu me tornar mãe, e eu não quero, assim, eu não... E aí eu acho que... Mas que a gente fica dividido, né? Há uma dicotomia. E aí você fica naquilo, assim... Você não sabe direito o que você sente de verdade, porque há muita contaminação. E aí você fica ali, ai, nossa, acho que aflorou o meu instinto materno. Sim, pode ter aflorado uma vontade, uma disponibilidade maior de cuidar, né, de mimar quando a minha neta nasceu. Sim, mas cuidar da neta, pegar a neta, cuidar da neta, ficar com a neta, até para desobrigar um pouco a minha filha, porque eu sei como é que é. Nossa, quando você tem um bebê, meu Deus, você fica exaurido, fica destruído, fica desesperado. Então, assim, ter, né, uma rede de apoio ali é muito importante, muito importante. Pessoas que cuidem para você, nas quais você confie, tal. Então, assim, foi isso. E eu fiquei até bastante desbaratinada, porque eu também sou muito passional, então eu fiquei... Mas aí depois o tempo vai passando, né? E aí o calor da hora também passa, esfria. Aí você começa a ver as coisas mais friamente novamente, mais tranquilamente. E eu percebo, não, gente, eu não quero ser mãe. Assim, não tenho, não quero engravidar com... Não acredito nesse ideal, né? Engravidou, vai casar, vai ser feliz para sempre, né? Que é o que o filminho, por exemplo, mostra, reforça, reitera, né? Defende. Então, assim, na realidade, eu quero milhões de outras coisas, mas ainda sou de uma geração que ainda sofre dividida com essas coisas. Ainda vive um embate interno, que parece tão naturalizado que você queira, né? Que seja isso que você queira. Aí é complicado. Então, assim, gente, sabadão, tô meio tranquila porque dei uma descansada um pouco, né? Vim resolver coisas que eu tava gestalteada com isso, tinha que vir resolver faz tempo, pelo menos há uma semana. Fiz minha inscrição para a seleção de mestrado. Ai, gente, ontem, no último dia, eu tinha planejado para fazer na quinta, mas na quarta eu estava tão exaurida, tão estafada. Na quinta, eu tão estafada. Aí não teve jeito. Fiz a inscrição ontem, estafada também, destruída, tal, mas assim, você vai e faz, apesar de... E aí eu repensando isso, cansada de fazer um monte de coisa de graça, reuniões, isso, aquilo, não sei o que. Vou cortar, não vou mais em tudo, vou ficar no que me acrescenta mesmo, no que eu goste, não vou salvar o mundo, a gente não vai salvar o mundo, às vezes não consegue se entender nem entre a gente mesmo, então vou estudar, isso é uma coisa que eu gosto demais, amo aprender, então nisso eu vou investir, estudar, no que esteja me fazendo crescer, né? Intelectualmente, por consequência, existencialmente. É isso. Aí resolvi isso, né? E aí perdi a formação lá, feminista, de hoje à tarde, mas eu tinha que resolver essas coisas, porque hoje é sábado, amanhã fecha tudo, eu ia ficar mais um dia sem resolver, ia ficar tensa, né? Ia ficar completamente estressada. Tá um dia tão lindo, mas tá um calor tão insuportável em Brasília. Então, isso aqui parece uma estufa, gente. Nossa, mas é um calor, parece que sobe um calor do asfalto, assim, do chão, sabe? Sem uma brisa fresca. Ainda bem que não é úmido, porque senão a gente tava, assim, completamente banhados em suor, né? Acho que eu vou pegar um cinema, mas eu acho que eu vou lá no cinema de arte. Vou lá assistir um bom filme, né? Para também tirar a imagem desse último idiota adestrador que eu assisti, né? E
qualquer novidade, a gente conversa.